Bom dia, galerinha dos primeiros. Então, hoje a gente vai corrigir aquelas atividades de 2 semanas atrás, né? Porque semana retrasada teve a questão da Semana do Aluno, né? Onde a gente teve palestras, mesas redondas e tudo. A semana passada foi a questão do tempo integral, da transição, né, que a gente teve as eletivas, teve a formação cidadã de acolhida, né, e a integração das turmas, né? Então hoje a gente vai, no caso aqui, resolver aquelas atividades avaliativas de 2 semanas atrás, certo? Porque eu preciso dar o repasse dessas avaliações, certo? Então a avaliação valia de 0 a 10, né? E foi feita em cima do capítulo 4, as substâncias da vida, proteínas e ácidos nucleicos, que se encontra no seu livro didático entre as páginas 35 a 48. Então você tinha aí como suporte, além do slide do professor, você tem o vídeo que o professor colocou de apoio, os vídeos de apoio e o livro didático, certo? Da página 35 a 48. Aí vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, lá no privado, ou até mesmo no grupo, que aí eu vou respondendo vocês, tá certo? Qual era o objetivo do conteúdo? Compreender a importância do código genético na célula, entender a nomenclatura científica que forma os ácidos nucleicos e observar a formação de leitura do sequenciamento genético na fita e sua função fisiológica. Então eu dei 5 questõezinhas representando tudo isso, né? Então vamos para a primeira questão. O professor Marcelo Soares, em suas aulas, fez explanações sobre as substâncias da vida e a formação das bases que formam DNA e RNA. Os nucleotídeos são monômeros que formam os ácidos nucleicos. Analise a alternativa abaixo e marque aquela que cita o componente básico de um nucleotídeo. Então, como é formado essa molécula de DNA, né? Então ele é formado, ó, quem observou minhas aulas passadas, eu dei esse desenho aqui. Esse desenho aqui eu expliquei na aula passada. Ele é formado de uma pentose, ó, 1, 2, 3, 4, 5, onde faz a ribose, né? Onde faz, no caso, a desoxirribose, né? Para a produção de DNA e RNA. Também ele é formado de uma base nitrogenada, certo? Então, uma base nitrogenada e um grupo de fosfato que fazem a sustentação dessa teia. Então, tem aqui o fosfato, ó. Então, nós temos a pentose, né? E, no caso aí, a base nitrogenada. Então, é isso daí que forma a estrutura do chamado DNA, né? Para ele se ligar. O DNA é, como eu falei, é onde se tem as informações genéticas do ser. O RNA, o que é que eu falei? Que ele executa a receita que o DNA passa e produz substâncias. E essas substâncias servem para a manutenção do nosso corpo, das nossas células, né? Então, eu fui falando sobre isso na aula passada, né? Então, a resposta seria uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo de fosfato. Né? Timina é uma substância do DNA, mas ela está com outras substâncias, por isso essa daqui não seria. E ribose é o processo no qual é a produção do RNA, tá certo? Então não seria essa A. A B, uma pentose, tá certo, um grupo de fosfato, mais uma base piridimina. Base piridimina é aquelas que tem citosina, uracila, né, e timina.
Só que também existe a base púrica, por isso que isso daqui estaria errado. Aí na outra, uma ribose é o processo da formação do RNA, está errado. Um grupo de fosfato, isso daqui tem, e uma base purina, estaria errado porque falta a piridinina, né? Que é o restante para formar. Uma proteína, tá certo? Agora um carboidrato e um lipídio está errado, tá certo? Então é por isso que é a alternativa B. O que forma realmente é uma pentose, uma base nitrogenada e um grupo de fosfato, certo? A segunda questão. O professor Marcelo Soares explicou que através do vídeo, a estrutura de DNA e RNA, observamos a imagem abaixo, que é essa daqui, sobre a estrutura de DNA. E os números 1 e 2 e 3 representam, né? Então, se está falando de DNA, né, nós temos aqui a estrutura. Deixa eu pegar uma caneta. Nessa primeira, né, nós temos aqui a ligação de fosfato. Tanto lá que na anterior estava escrita a letra P, né? Então, fosfato, ele se escreve assim naquela tabela de química, né? Fosfato, né? Com pH, por isso que tem lá a letra P. Aí aqui ocorre a desoxirribose, né? Que é a produção do DNA. Então é aqui que vai se produzir o DNA. Para se ligar e se juntar, né, com a outra base da fita, então no caso aqui é a chamada base nitrogenada. Então, seria, primeiro, fosfato, então só teria a alternativa C e D, né? Segundo, seria a desoxirribose, quer dizer, material genético, né, que fabrica o DNA, então estaria na segunda. E a terceira seria a base nitrogenada, que vai se ligar a uma substância pirimídica, certo? Então seria essa alternativa aqui, porque às vezes quando eu vou fazer eu coloco para alternar as questões, certo? Mas seria essa daí. Então tinha que ter na sequência 1, 2 e 3, tá certo? As outras estão erradas, porque essa daqui ó, já começa com a 2, né? Essa daqui passa para 1 e essa daqui passa para 3. Essa daqui é 1, tá certo? Mas aqui já é a 3 e aqui é a 2. Essa daqui é, no caso, a 3. Aqui também é 3. Aqui é 1, aqui é 2. E aqui é 1 e aqui é... Cadê? 3, 2 e aqui é 1. Né? Então estaria errado. Só seria essa daí. Certo? A letra C. No caso aí a letra C, mas ela pode alternar dependendo do aluno, né? Porque lá eu coloco como variação, certo? Então tem que ter isso em mente, viu, meu povo? Então vamos para a próxima. Vou deixar eu apagar aqui. Vamos apagar a nossa lousa. Próxima questão. Aí temos aqui. É sabido que os genes presentes nas moléculas de DNA regulam o funcionamento da célula. O RNA, por sua vez, participa da síntese de proteínas. Nesse processo são formadas novas moléculas e, nesse sentido, afirma-se que os processos de formação de novas moléculas de DNA e RNA são proteínas denominadas principalmente por... Aí nós temos a duplicação. Então, primeiramente, ele vai ter que se duplicar, né? Até falei lá daquela questão da polimerase, da helicase, né? Quando quebra, né? Para depois haver a duplicação, que é a polimerase, para depois
ela se juntar formando uma nova cadeia, né? Então, tem que ter a duplicação, primeiramente ele vai se duplicar, depois ele vai se transcrever, né? Então ele vai ter que transcrever aquela sequência genética para depois formar a proteína, que é a traduzir. Traduzir aquele código genético e transformar na substância chamada proteína, certo? Então, se duplica, se transcreve, se traduz, certo? Então tem que ser nessa sequência aí. Porque primeiro eu vou ter que duplicar a fita, para depois transcrever, fazer uma cópia daquela fita, para depois traduzir, certo? Então seria nessa ordem, a ordem correta, ok? Então, essa daí não adianta nem ficar explicando a outra. Transcrever para depois duplicar, depois traduzir. Tradução, quer dizer, já está formado para depois escrever de novo, para depois se duplicar. Então tem que ter essa sequência. A sequência é essa aí, tá certo? Próximo. Então deixa eu apagar aqui a lousa. Próxima questão. No vídeo da aula passada, o professor Marcelo Soares falou das ligações das substâncias de DNA. Lembre-se da brincadeira que ele fez com a seguinte pergunta: quem é o cantor? Estão lembrados? Do Agnaldo Timóteo, da Gal Costa, que eram os cantores da antiga, e quando era RNA, o Agnaldo virava cachorro, né? AU, né? Então, uma fita de DNA representa a seguinte sequência. Então ela tem a fita aqui, ó. T, C, A, G, T. Aí marca a alternativa que indica corretamente o outro lado da fita. Então a fita é composta de adenina, guanina, citosina e timina. Aí eu falei para vocês, para a gente juntar o material das substâncias, existe uma regrinha, que a adenina se liga com timina e vice-versa, né? Então, vice-versa. E que citosina se liga com guanina e vice-versa. Aí vocês até... Deixa eu tomar um pouquinho d'água, pessoal. Porque a nossa garganta fica seca, né? De falar. Continuando aqui, meu povo. Aí o que é que eu falei para vocês? Pra gente lembrar, porque às vezes eu posso esquecer o nome da substância. Aí eu criei uma metodologia que é usada até em vestibular, né? Não, no caso, eu não criei, eu só estou repassando aquilo que eu aprendi de uma maneira fácil, lúdica e didática. Então vamos lembrar de cantores da antiga. Eu coloquei Agnaldo Timóteo. Por quê? Agnaldo, que é a adenina, se liga com quem? Com a timina. E Gal Costa. Gal Costa. Então eu peguei as letras, as primeiras letras dos cantores, para poder a gente se lembrar da junção química das substâncias. Então, se aqui é Timóteo, quem é que vem do outro lado da fita? O Agnaldo. Ou se é timina, quem é que vem do outro lado da fita? Né? A adenina. Se é citosina, que é a costa, né? Então vem a gal. Então, que é a guanina. Então, citosina, guanina, ó, timina e adenina. Aí depois adenina, timina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. Tem alguma dessas questões, ó? A, G, T, T, C, A. A, G, T, T, C, A. Aí fica mais fácil, ó. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Agnaldo Timóteo, Agnaldo Timóteo, Gal Costa, Agnaldo Timóteo. Então, pessoal, eu coloquei nessa maneira fácil, lúdica, para vocês se lembrarem as ligações dos componentes.
tá certo? Das substâncias, ok? Vamos para a próxima. Então, a última questão, que era a questão 5, né? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, ela fala aqui, baseado nas explicações do professor Marcelo, interdisciplinando com a matemática, então agora a gente vai fazer um cálculo em matemática, né? Se temos um cálculozinho em matemática, cálculo não, cálculozinho. Se temos um total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA na fita, dupla é igual a 240. Nela, se existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será, se eu tenho adenina, vai ser 30%, né? A adenina se liga com timina. Quantos por cento será de timina? Tanto. Se eu tenho isso, eu também vou ter o mesmo tanto de guanina com citosina. Então, citosina, se eu tenho 30%, então a guanina será quanto? 30%. Né? Então, se eu tenho 24, 240, 24 corresponde 10%. Não é isso? Nesse caso, se eu tenho 10% é 24, então é vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Quer dizer, eu vou ter 72 partes de timina. E, obviamente, se eu tenho citosina e guanina por igual, eu vou ter 72 partes. Então, a resposta seria 72. Aí você tinha que fazer aqueles cálculos de proporção, né? Então, poderia fazer aquela matemática de proporção, 100%, né? Corresponde a tanto, né? Se é 240, corresponde a 100%, né? Quanto é que fica de cada um? 72, tá certo? Então, era isso. Nesse caso aí, eu tenho 72 partes, né? Porque 240, 24 corresponde a 10%. 48, 20%. 72, 30%. Certo? Então, ok, meu povo? E era só. Nossa correção foi feita. Aí, qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, pode me chamar lá no privado, que eu estou à disposição de vocês. E, pessoal, não deixe de assistir o conteúdo novo da aula 19, tá certo? Que a gente vai começar a falar sobre tecido epitelial, ou histologia. Ele não está no conteúdo do livro, ele é um conteúdo à parte, que no começo do ano a gente viu muitos alunos com essa deficiência em histologia, o estudo dos tecidos da pele. Então vai ter um suporte de slide, suporte de vídeo, assistam para resolver as questões que vão ser cobradas, tá certo? Então vamos para a segunda parte do vídeo agora. Um beijo, um abraço virtual e até a próxima aula, que é agora, né? Tá certo, meu povo? Então tudo de bom e vamos para a segunda parte do vídeo.